Olá, meu nome é Patrícia Nunes Silva e hoje estou aqui no podcast da abelha para falar sobre o valor econômico da polinização, mais especificamente como esse valor é estimado. A importância da polinização para a produção de alimentos tem recebido muita atenção nos últimos tempos, principalmente quando a mídia deu ampla divulgação ao desaparecimento das abelhas Apis mellifera no hemisfério norte, no fenômeno chamado de desordem do colapso das colônias nos anos 2000. Felizmente, o papel da polinização para a nossa alimentação não foi esquecido e vários estudos começaram a estimar o valor econômico desse serviço. A avaliação mais recente para o Brasil foi publicada este ano e estimou que o valor da polinização realizada por animais gera quase 42 bilhões de dólares para a agricultura brasileira. Você já se perguntou como os pesquisadores fazem essa estimativa? Antes de entrar nas contas, cabe lembrar o que é polinização. As flores são os órgãos reprodutivos das plantas. A parte masculina inclui as anteras, onde são produzidos os grãos de pólen. A parte feminina apresenta o ovário, onde se encontram os óvulos, e uma superfície chamada de estigma, onde o pólen deve ser depositado. A deposição do pólen no estigma é chamada de polinização. Como as plantas não se movem, o pólen deve ser transportado por um agente, o qual chamamos de polinizador. Apesar da polinização poder ocorrer pelo vento, pela água e até simplesmente pela gravidade, quando o pólen cai no estigma da mesma flor, cerca de 90% das plantas com flores, as angiospermas, precisam de animais para dispersar seu pólen. Assim, dizemos que essas plantas são dependentes de polinização animal. Como a polinização é a primeira etapa na produção de frutos e sementes, ela impacta a produção agrícola. Dessa forma, saber o quanto uma espécie de planta depende da polinização realizada por animais é importante para medir o valor econômico da polinização. De fato, quando fazemos a valoração econômica da polinização, medimos a contribuição dos animais polinizadores para o ganho econômico da produção agrícola. E como sabemos a dependência de polinização animal de uma planta? Bom, existem alguns métodos. O mais comum é comparar a quantidade de frutos e ou sementes produzidas por flores que foram visitadas por animais com aquelas flores que não foram visitadas. Quando se subtrai o valor obtido com a visita por animais do valor obtido sem a visita, tem-se o quanto a visita aumenta a produção, ou seja, o incremento de produção causada pela ação dos polinizadores. Esse incremento é utilizado para classificar a planta em uma taxa de dependência de polinização. Klein e colaboradores, em 2007, definiram 4 categorias de dependência de polinização animal, que são elas: essencial, quando a taxa de dependência é 0,95 e o incremento varia entre 90% e 100%. Como exemplos, podemos dar o maracujá e a maçã. Ela é alta quando a taxa de dependência é 0,65 e o incremento varia entre 40% e 90%. Como exemplos, temos a goiaba e a cebola. A cebola, lembrando, falamos em sementes. A taxa de dependência animal de 0,25 é dita como modesta e o incremento varia entre 10% e 40%. Exemplos são o café e a soja. E a categoria pouca é quando a taxa de dependência de polinização animal é 0,05. O incremento varia entre 0% e 10%. Como exemplos, temos o tomate e o feijão. Essa taxa é então utilizada para valorar a polinização. Como isso é feito? Essa taxa é simplesmente multiplicada pelo valor total da produção agrícola. Vou dar um exemplo fictício utilizando o café. Digamos que sua propriedade obtenha R$ 300.000 com a produção de café. O café apresenta taxa de dependência de polinização animal
modesta, ou seja, 0,25. Quando multiplicamos 300 mil por 0,25, obtemos R$ 75.000. Isso significa que, se não houver a polinização por animais, a sua propriedade perderia R$ 75.000, que é a contribuição econômica dos polinizadores para a sua produção. Espero que tenha aprendido como é estimado o valor econômico da polinização. Obrigada!